conhecimento, ampliar o conhecimento da lei divina, mostrando o que alguém falou agora há pouco. O que ele mudou no conceito do entendimento da lei divina? As pessoas não tinham discernimento. A lei vinha pela imposição. E com ele? Com Jesus, a lei veio através do discernimento, da compreensão, da vivência. Então, a lei de amor, a mudança é essa, não? É essa mudança. Inclusive, no capítulo passado, aquele episódio que ele diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. A lei diz, ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos aceito. Então ele veio trazer a lei do amor. Com certeza. Mas a lei do amor também é do discernimento, da compreensão, da reciprocidade. Por quê? Porque naquela época, embora existisse já a lei divina mostrada desde Moisés, na prática havia algumas contradições e exageros, né, naquela tendência de julgar, de condenar, de fazer valer o dente por dente, olho por olho, coisas desse tipo. Então ele veio realmente trazer um outro conceito mais amplo, uma outra compreensão. E essa foi a grande tarefa do Cristo, dando continuidade ao entendimento da lei divina que começou com Moisés. Entenderam? E vários dos profetas. Será que daí para frente a gente pode fazer uma abordagem muito distanciada da questão relativa ao livre-arbítrio? Eu também não imaginava que poderia acontecer nessa coisa, existe o livre-arbítrio. Exatamente, porque no passado, de acordo com a questão da lei antiga, eles não admitiam, às vezes, o livre-arbítrio, né? Não, mas eles não compreendiam. Fala, Julião. Deixa eu colocar um pouquinho, cara, nesse trecho, que ele diz assim, se eu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Nesse pedacinho agora. Mas o meu reino ainda não é aqui. De modo que essa expressão é extremamente elucidativa, porque ele joga para frente como o reino dele será aqui. Isso traz para nós, no Bojo, por exemplo, a lei do progresso. Nós sabemos que um dia a Terra será um mundo elevado, um mundo de luz. E isso acontecerá exatamente quando Jesus reinar efetivamente aqui na Terra. Agora você tocou na palavra que eu queria provocar todo mundo. O que se espera a respeito desse reino futuro? Que reino é esse? Reino de amor, de concórdia, de fraternidade. E onde está esse reino? Dentro de nós. Então, a ideia é a seguinte: não adianta nós ficarmos imaginando estados teocráticos, como existem alguns no mundo e como tem gente que fica ainda alimentando isso. Quer dizer, não é o caminho. Então, nós temos que imaginar essa ideia de reino no futuro, meu reino ainda não é esse. Ou seja, o reino dele estará implantado na terra quando a maioria dos homens entenderem e implantarem o reino de Deus dentro do coração. Essa que é a ideia. E Emmanuel, naquele livro, Emmanuel, ele tem um capítulo que ele fala da educação. Então ele diz que a humanidade só vai entrar nesse dele o dia que ela mudar seu coração, ela mudar o coração da sua família, a família mudar o coração da sociedade e aí todo o planeta estará evangelizado. Então não adianta esperar do outro. Agora, nós falamos aqui numa palavra onde não vinha a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Claro, você está aí com um trecho de livro de Emmanuel que fala sobre a verdade, não tem? Então,
pinça aí alguns trechos importantes. Nessa fala Tá. 163, ela chama Antes da Luz da Verdade. Em cima de uma frase de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Aí Emmanuel comenta: muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Ele continua: a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discernir é renovar o próprio entendimento e convencer a existência no campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever realmente cumprido. Aí ele fala: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. O que significa isso tudo? É ponto de vista humano, né? O que significa isso? Ele está mostrando a questão de que a verdade, na verdade ele coloca, é a submissão ao dever realmente cumprido, e verdade é perceber o sentido da vida, que é o que o conhecimento proporciona. O sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. O que é esse serviço e burilamento constante? A gente conseguiu o reino de Deus em nós. A gente verdade e reino de Deus estão articulados. Alguém lembra por que Kardec criou o lema fora da caridade não há salvação? Porque o anterior era fora da igreja, não há salvação. E também Fora fora da da verdade não há salvação também. Então, na verdade, existia um conceito arraigado dentro de algumas agremiações de pensamento religioso extremamente radicais. Fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, fechavam entre um grupo de pessoas escolhidas e os demais estão perdidos. Entendeu? Então é esse radicalismo que presente em nossos dias, né? Em nossa civilização também, é que nós temos que tomar cuidado. Então, quando a gente fala em verdade, quando fala da verdade de natureza espiritual, a gente tem que considerar o contexto, as condições de evolução, aquilo que nós estamos procurando ampliar o conceito, ampliar o entendimento de verdade de natureza espiritual. Quer comentar, Julião? Eu gostaria de chamar a atenção para a verdade, né? É interessante porque esse texto, na verdade, é muito apuração popular. Se for no texto original, o que consta lá? Quando Jesus diz que não vim a este mundo senão para dar testemunho da cidade, na continuidade aqui, Pilatos olha para Jesus e pergunta: e a verdade? Aí deixa ele responder. Fica no ar, que é a verdade. Aí tem uma coisa muito interessante, que é aqui no capítulo 6 do Consolador Prometido, item 5, que é uma mensagem do Espírito de verdade. Essa mensagem, ela está também lá no livro dos médicos. E lá na mensagem do livro dos médicos, Kardec põe uma notinha de rodapé dizendo que, em verdade, quem assinou essa mensagem assinou Jesus de Nazaré. E que ele, Kardec, por prudência, não quis consignar essa assinatura. Mas Kardec diz que o conteúdo da mensagem está de acordo com o pensamento de Cristo. Tá? E nós sabemos que a doutrina espírita prima para a análise da verdade do universal, né, por meio de alguns princípios, entre eles da concordância, saber se aquilo que se diz está de acordo com o que a pessoa pensa. Né? O interessante é que essa mensagem aqui do capítulo 6, do 25 do Espírito
verdade, quando você lê lá a conversa de Jesus com Pilatos, e depois você lê aqui, fica a impressão que ele voltou daquela conversa com Pilatos para completar a mensagem, para não deixar a interrogação no ar. Porque eu vou ler aqui um trechozinho que diz assim: venho, como outrora, aos franqueados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom. Então, a verdade é Deus. Porque todo o universo é Deus. É a expressão do seu pensamento. O Deus grande, que faz germine as palavras, as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um fecheiro, reuni em feixes o bem-espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que são feitos. Então ele voltou para dizer que a Pilatos não interessava saber o que é verdade, então, provavelmente hoje a humanidade tem interesse. Ele diz que é Deus. Muito bom. O Joana de Ângelo também fala a mesma coisa, que na sua definição profunda, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E na sua definição profunda e penetrante é Deus. Ele descreve aqui. Chama o título do livro? É Jesus e o Evangelho. Jesus e o Evangelho. De Paulo Franco e Espírito de Joana de Ângelo. É ótimo. Isso aí é chancelar da universalidade. Na verdade, não vem só por uma fonte. Né? Muito bom. Mas agora, depois disso aí, Jesus, a forma como eu entendi, lendo o Evangelho, né, o antes e o depois desse trecho aí, eu entendi que Pilatos compreendeu e viu em Jesus o rei, sim, da simplicidade, da humildade, né, da moralidade. Então, assim, para mim, ele não lavou as mãos, para mim ele estava com a mão amarrada, que é o que ocorre hoje ainda na briga pelo poder. Né? Então, ele era um representante daqueles que queriam crucificá-lo. Mas aí, no final, depois da crucificação, porque isso aí entra o processo da culpa, né? De quem é a culpa, quem que matou. E aí, no final, Pilatos coloca uma plaquinha, né? Jesus, rei dos judeus. E um soldado diz para ele, não, coloque que ele disse, eu sou rei. Então, isso aí entra a questão da culpa, né? Porque se Jesus tivesse falado, eu sou rei, ele estaria dizendo que ele estava competindo com o outro rei. E ele não disse, ele falou, tu que o dizes, né? Então, eu entendo até culpou, né? Porque quando ele perguntou o que é a verdade, ele ainda nem falou, porque ele não estava preparado nem para entender. Né? Mas a resposta dele parecia, eu entendi como um perdão, como quem diz assim, você não pode fazer mais nada por mim, mas eu estou, agora eu estou no reino de Deus. Quer dizer, a morte dele é a entrada nesse reino. O retorno, né? Alguém quer falar alguma coisa? Porque a tradição dos romanos, Cristo, na verdade, ele foi julgado 3 vezes. 3 vezes. E 3 vezes julgado. O que acontece é que o governador é que tinha o poder de mandar uma pena de morte. E o outro não. Então ele foi julgado de noite e depois foi passado para Pilatos, que o julgou novamente. E quando ele
na verdade, ele era totalmente burro, né? Ele só pensava nele. Então, quando ele fazia as atrocidades, era para ele ganhar alguma coisa com aquilo. E ele, heróis, não justificavam, né? Cada um queria o seu lado, né? Exatamente. E aí, o Herodes só se juntou com Pilatos na hora do julgamento de Cristo, porque ele se viu ameaçado de perder o cargo, então ele falou assim, vou lavar os nomes aqui, meu amigo, não sou eu que estou mandando, que está mandando eu dou. Todos os dois estavam se sentindo ameaçados. Mas, na verdade, o Cristo foi submetido à vontade do povo. Não houve momento de escolha entre Cristo e Barrabás e tal. Quer dizer, na verdade, ele deu uma muito democrata, né? A de povo que vai decidir. Na verdade, ele tentou várias vezes liberar. Para saber que povo estava lá preparado para responder na hora, né? Nessa hora. Bom, Flávio, tem mais alguma coisa da verdade aqui? Não? Bom, Só o trecho que o Flávio leu, é muito claro. Que nós, de acordo com a nossa tendência, facilidade, a gente acaba se aprofundando em alguma área do conhecimento, ou tendo uma visão um pouquinho de cada. Então, essa mensagem é para a gente ver que todos nós temos ainda um entendimento parcial da verdade. Cada um pega um trecho de acordo com o seu grau de evolução, o seu grau de conhecimento, o seu grau de discernimento, e que, na verdade, todos nós temos razão. Juntando tudo, a gente vai ter uma verdade mais ampla. Então, quando a gente tiver discussões sérias, por pontos de vista, não, porque eu acho que a gente vê que isso não tem sentido, porque tudo é para o mesmo fim. Cada um vai vendo um aspecto e a gente juntando isso vai vendo o nosso horizonte, o nosso olhar. Então nós temos que começar a agregar e dar a nossa contribuição, aclarando a nossa essência. Isso não é um despertar só, são vários despertares, né? E aí a gente vai avançando nessa compreensão. São vários despertares. Durante a vida essa, presente, encarnação o Abel, né? O Abel citou aí o complexo de culpa de Pilatos. Você sabe o que aconteceu com Pilatos? No final, ele somente porque ele foi chamado a Roma, né? Foi destituído das honras, dos cargos dele, passou momentos bastante difíceis e se dirigiu à região, não lembro se era da Espanha ou das Gálias, e ele acabou se suicidando. Aqui diz que esse organismo seria a região Viena, né, do Reno, ao sul da França. Ah, não, esse Viena aí, é uma cidadezinha romana, pertinho de Lyon, na França, sul da França. Não é a Viena da Alta. E lá ele comete isso. Então é o complexo de culpa, né? Mais alguma coisa aí, não? Então, Tá na aula. ele fala que conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida e perceber o sentido da vida é perceber o serviço. Depois lá muito constante. Aí ele dá um ângulo nisso, né? Observa desse modo a tua posição na luz. Quem apenas vislumbra a glória buscante da realidade, fala muito, age menos. Quem todavia penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então a gente vê a diferença da questão do agir, para estar mais próximo da verdade, não essa verdade circunstancial, mas a verdade mais, a verdade eterna, digamos assim, é a verdade da ação. Você tem que agir, você tem que falar mesmo. Então é justamente essa questão das discussões sérias, das
disputas, nas trincheiras que eu coloco aqui, e partir para a questão da conciliação mesmo, da fraternidade, da concórdia, e sempre buscando a questão do agir. Fazer isso por meio da ação. Se todo mundo agir, aí a máquina anda. O sistema anda, as engrenagens se encaixam e a coisa toda vai indo. Bom, quando nós analisarmos então esse trecho aí de João, no Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas tem uma mensagem, uma realeza terrestre. Olhando de baixo para cima, quem que pode ler o antepenúltimo, aliás, o último, antepenúltimo, ó Jesus, para se granjear? Quem pode ler esse parágrafo? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o quarto de baixo para cima. É, o quarto de baixo para cima. Para se granjear um lugar neste reino. Isso, pode ler. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Entenderam? Então aqui é uma rainha de França que está fazendo um depoimento. Quer dizer, o fato dela ter sido desencarnada até na posição de rainha de França não é honra nenhuma do outro lado. Não é destaque nenhum. O destaque é o que ela fez da vida dela, sendo rainha ou não. Então aqui que eles colocaram a abnegação, humildade, caridade, a benevolência para com todos, não é? E no final aqui, o último parágrafo, quem pode ler da rainha de França? O último parágrafo. Compadecer dos que não ganharam o reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, ou com a tua prece, aproxima do Altíssimo do homem. É o trato de união entre o céu e a terra. Não os necessários. Uma rainha de França, abril 1860. Então, vejam bem, eu já tive a oportunidade de dialogar ou de escutar manifestações espirituais de pessoas que tiveram certos destaques, querem agremiação religiosa, querem posições aí de política. E esses espíritos muitas vezes não estão nada bem. E eles vêm relatando exatamente isso, até lamentando a oportunidade que tiveram e que não foi aproveitada. Não é? E alguns desses se mantêm, às vezes, tão ligados, tão apegados àquilo, e isso é descrito nos romances, né? de várias entidades espirituais, onde mostram pessoas que se julgam ainda na posição de rei, na posição de governantes, de detentores de poder, e manipulam lá aquele ambiente todo como se eles fossem donos daquela situação. Então, realmente, é uma prova, eu diria, extremamente complexa e difícil a pessoa assumir um posto em que ela fique destaque e pode ter, de certa forma, algum tipo de poder. O problema mais sério é saber usar o poder, né? Como usar o poder, como compartilhar essas responsabilidades e não se perder. Então o Kardec ele mostra Jesus falando que o reino dele não é deste mundo e chamando a atenção de qual seria o verdadeiro reino. E mostra uma rainha de França com depoimento dela do erro que algumas pessoas cometeram quando acham que eram donos, né, de uma situação e detentores de um poder. Isso é uma situação assim, muito difícil e que nós vemos no romance. Emmanuel, ele nos relata no livro há 2000 anos aquele encontro dele com Jesus, que é marcante, porque a Lídia, a sua esposa, havia se tornado cristã
por orientação da sua serviçal chamada Ana. Mas por quê? Porque a filha dele, Flávia, tinha chamada lepra infantil, no conceito da época. E por isso, inclusive, que ele conseguiu esse encargo do imperador para ir à Palestina, porque lá o clima seria mais favorável. E a Lívia começou a procurar o Cristo, assistir as suas palavras, acompanhou, se interessou, e depois de muita insistência, ela pediu que o marido fosse ao encontro. Ele foi um dia, mas ele foi no final de tarde, às escondidas, e na região que o Cristo deveria estar, próximo ali ao mar da Galileia. E de repente ele se viu diante do Cristo. E quando o Cristo se dirigiu a ele foi claro: não vim ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso. Venho atender aos clamores de um coração materno. Ele deixou claro, ele não estava atendendo a posição de Publio, mas ele estava atendendo ao chamado desesperado da esposa. E o que mais que ele disse no final? Deixou claro a Publio Lentulus que estaria na decisão dele aceitar ou passar por dificuldades, problemas durante séculos e séculos. E foi o que aconteceu. Porque ele não aceitou a mensagem de Jesus. Pelo contrário, ao voltar em Roma, a esposa dele ficou como que assim, deixada de lado, né? E desencarnou numa situação lamentável, num momento de sacrifício de todos aqueles que tinham feitas diferentes. Não era só cristão, não. Todos aqueles que não aceitavam a tradição e os cultos das divindades romanas. O ponto era esse. Então, nessas condições, ele passa então por uma fieira de encarnações que ele relata nos romances dele, para ele depurar aquele momento que ele teve poder e não soube utilizar o poder. Entendeu? Então, isso se encaixa bem nessa mensagem aqui de uma realeza terrestre. Então, é muito bom a gente pensar nisso e vocês vejam aí quantas pessoas que a gente já teve a oportunidade de conhecer ao longo da vida se perderam, infelizmente, quando receberam o poder na mão. Claro. A propósito dessa mensagem de Rainha França, nós também tivemos oportunidade de certa feita de conversar com a entidade no trabalho espiritual, e ela deu um testemunho muito semelhante. Essa entidade disse que teria sido uma alta autoridade na Europa, muito tempo atrás. Ele contou o seguinte, que ficou muitos anos, vários séculos, mesmo olhando a fotografia dele na galeria das autoridades de um palácio. E que as pessoas passavam e ninguém o reconhecia como sendo aquela autoridade. E que, inclusive, serviçais transitavam em todos os luminosos, naturalmente desencarnados, e nem olhavam para ele porque ele realmente estava reconhecível. E eles ficaram, como se diz, namorando a própria fotografia dos tempos que foi autoridade. Aí ele conta que nos últimos séculos da vida dele, ele nem lá dentro ficou mais, ele mendigava na porta do palácio. Ficava ali mendigo por muito tempo para poder se recuperar. E ele dessa mesma visão. Era uma grande autoridade que achava que ia desencarnar e continuar com aquela mesma autoridade, e estava muito abaixo dos serviçais do palácio. Bom, nós vejam que aquelas famosas perguntas, né? Quem, nós analisamos aí nesse versículo, o onde, o quando, o como, nós analisamos as 4 perguntas, né? Nesses comentários do versículo do
do Evangelho de João. Agora, cabe-nos também fazer algumas reflexões, não é? Sobre isso tudo que nós olhamos. Quem está com o livro Caminho, Verdade e Vida aí na mão? Você pode abrir no capítulo 85, ler o trecho inicial. Diz mesmo como a outros que consideram de mim. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. A pergunta do Cristo ao Pilato tem significação mais sensível. Compreendemos-a aplicar às nossas experiências religiosas. Quando encaramos o mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos favoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta reviver encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa de Deus. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é lógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com o ensino de Cristo, observar que a influência excelsa nos dias tranquilos e nos momentos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente regozarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é. Então, vocês vejam que isso é muito importante nós pensarmos também nas questões dos títulos humanos. Eles fazem parte da nossa vida, conforme a carreira da pessoa, conforme a atividade profissional, faz parte. E você, às vezes, galga todos os postos, recebe títulos, aí tem homenagens, títulos honoríficos, tudo bem, pode receber. Mas nós não podemos também, né, ficar contaminados, entendeu? Com orgulho de ter recebido isso ou aquilo. Aliás, a gente tem que tomar cuidado, até nas apresentações espíritas, quando vai apresentar alguém, falar ao menos de currículo, sabe? Porque é tão desagradável ficar lendo currículos longos e muitas exaltações, porque alguém lembra de alguma frase do Evangelho? Aquele que se exalta. E qual a outra? Não, tem uma outra. Aquele que recebeu na terra, recebeu o galardão na terra, já recebeu. Então é bom a gente saber disso também. Ninguém está impedido, faz parte da vida da gente. Mas a gente tem que tomar cuidado para não nos contaminarmos com a ideia de orgulho, de estar acima, né? Mas eu digo, né, todo elogio é respeitável. Mas aqui esse capítulo também deu emprego deixotado, né? Porque eles são empréstimos. Empréstimo. Então, na verdade, o BIM está servindo a identificação de alguém. É efêmero como é a vida também. Aí tem a distanciamento em outras. Então, quem já passou pelo teste da vida de ter algum cargo de projeção, de ordem material, de algum poder sabe, para você suplantar depois que deixa o cargo, você tem que passar por um processo, eu diria, de desintoxicação. Na verdade é isso. É uma adaptação.
Por isso é que é importante a gente não lembrarmos do que nós estamos comentando aqui hoje. Fala, tá? Você. Na minha vida profissional, eu tive um chefe aqui, me disse uma vez o seguinte: cara, doutor é um apelido que a gente ganha depois de velho. E chefia é um acidente. É isso mesmo. Bom, quem está com o livro da Esperança aí na mão? Não é comigo. Tenho aí? Abra o capítulo 3. Lê o trecho inicial e depois o último parágrafo do capítulo. Isso é na construção do futuro. Uma citação de João, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos âmbitos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença falsa de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Lê o final agora. Finalmente, entretanto, nada nos justificará o desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora sejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Então, esse capítulo aí está chamando a atenção para o futuro. No fundo, está dizendo que, apesar das dificuldades, das limitações, dos problemas que nós temos, nós não podemos desertar. Perseverar até o fim será salvo. Né? Como é que é? Aquele que perseverar até o fim será Salvo, exatamente. Ele está no sustento da fé. Sustento da fé. Aliás, André, isso é uma frase genial. A fé é a ginástica do espírito. Quem queria comentar alguma coisa, fala. Essa parte inicial da leitura nos fez lembrar que o próprio Evangelho consta que uma das coisas que mais o homem se equivocou foi quando ele imaginou o céu. O céu foi a coisa imaginada mais erroneamente que a gente possa imaginar. Primeiro porque nunca fomos parte, nunca fomos filhos do nosso estado, não pisou no céu. Nós tínhamos de lado, né? Como nós nunca fomos ao céu, nós não fazemos a menor ideia. Quando começa nisso, dizendo que os nossos sentimentos têm capacidade que temos de imaginar. Muito bem. Mas como nós o imaginamos, sedimentado na nossa profunda ignorância, o céu passou um local de profundo tédio. De profunda ignorância. Por quê? Porque no céu primeiro não se trabalha. Sentado, devia para isso, porque você sentado ao lado de Deus, do lado direito. Às vezes só pelo ar, do lado esquerdo não tem ninguém. Essa decisão realmente. Agora, por que isso? Porque o trabalho, que é uma lei divina e natural, que realmente engrandece o homem em todos os aspectos, o trabalho já foi muito detestado, já foi abominável, até porque o trabalho já foi até uma expiação para os Trabalho era de escravo. era coisa de escravo. Né? Então, porque o lugar não se fazia nada. Então, o céu é um lugar preguiçoso.
Desocupado, mas isso tudo raciocinado com da nossa profunda ignorância. O Espiritismo vem nos mostrar que é o contrário. Nos céus se trabalha intensamente. O Cristo disse: meu pai trabalha até hoje, eu também. Nunca descansou. Porque trabalho é fonte de felicidade. Principalmente aquele trabalho que resulta na qualidade. Que é o trabalho do outro, com vontade, e principalmente para o outro, que é o que Deus faz. Deus trabalha com nós, né? Então o céu é muito mais voltado que o ser humano. Bom, quem está agora com o livro Pão Nosso? Quem? Na linha 133. Não, o começo e principalmente o final. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele vem comentando que houve, desde os primórdios, o entendimento de que, como Cristo falou que o reino não é deste mundo, as pessoas se adentraram também nesse mundo, ajoelhadas e determinadas, em caso de muitos cuidados. E vai lá no final. Jesus, portanto, não pode endossar a falta de frutos operários no judaísmo, tão só porque a sombra se fez na essência em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à plenitude ritual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo inspirará a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. É claro, né? Quem está com o livro Vinha de Luz? Armando, leu o 167. Ele está intitulado Edificação do Reino, e o Emmanuel faz um comentário do trechinho. O reino de Deus está no meio de vós. Passa a bola para a gente. E lá, na conclusão, ele vai dizer como que nós vamos construir esse reino de Deus que está preponderantemente no nosso coração, onde mora o bem e a justiça de Deus. Ele diz aqui: a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. E quando a gente fala de coração, o que significa amar? Abraçar contrários, reunir diversidades. Por isso, é muito trabalhoso. Então, esse é o reino de Deus, né? E essa mensagem também deixa muito claro. Jesus falou: nós não vamos evoluir nos isolando. Na verdade, nos fechando em só meditação, oração. O que ele falou? Nós só vamos evoluir através da lei da cooperação, da convivência uns com os outros. E na vida de Paulo, nós até comentamos aqui no outro curso, Paulo ficou certo que Jesus poderia ter dito a ele: você vai fazer isso, isso, aquilo. Não, mas ele mandou Paulo procurar Ananias, exemplificando a lei da cooperação. Junto com Ananias, você vai descobrir e vai fazer o trabalho de casa. Então, não adianta a gente querer fugir. É tão fácil a gente se esconder, ou em casa, ou no trabalho, né? Estou trabalhando, não converse comigo, não olhe para mim, estou ali. É uma fuga para a gente não conviver com o outro, porque essa convivência é o maior desafio da nossa vida e é o caminho pelo qual nós vamos evoluir. Não tem outro. Viver é fácil, não viver é que é difícil. E é aí que a gente tem que
trabalhar. E ele depois Eu queria chamar a atenção aqui para a nossa reflexão, aqui a última frase, né, das anotações de João. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, a nossa reflexão aqui é para o quanto estamos ouvindo, ou seja, realizando. É uma reflexão profunda de todos nós. Julião. Eu queria só fazer um gancho aí nessa fala da série, porque o livro Céu e Inferno, no capítulo fala certamente sobre o céu, os espíritos ensinam que o universo é constituído de dois elementos gerais, o elemento espiritual e o elemento material. Aí eles dizem que o nosso campo de evolução também são dois, a evolução moral e a intelectual. Daí eles afirmam que a evolução intelectual se dá pela nossa relação com a matéria. A relação entre o princípio espiritual e o princípio material proporciona a evolução intelectual. Mas que a evolução moral ela se dá pela relação entre os seres espirituais, que é a convivência que as células têm. Então, para evoluirmos moralmente, só tem uma forma, um instrumento, o próximo. Então, o próximo é o nosso instrumento de elevação moral, que é onde desenvolve realmente o amor. Porque com elemento material, você tem amor, você quer gostar, apreciar. Mas o amor mesmo é com o próximo. Por isso, ele diz o próximo é o nosso instrumento de elevação moral. Bom, para concluir agora, quando uma pessoa tem uma dúvida, deve fazer ou não fazer alguma coisa, o que ela deve se perguntar? Como Cristo diria? Faria. Exatamente. E alguém lembra de uma frase de Paulo de Tarso, já no final da sua existência? Eu vou dar uma pista, se você quiser lembrar, está em Filipenses. O que ele diz? Quase no final da vida. Qual é? Pode falar. Já não foi o princípio, o princípio deveria. Então ele realmente incorporou o pensamento e a proposta de Jesus. Quer dizer, abrindo o reino do céu na intimidade dele. E essa é a ideia. Bom, hoje nós procuramos desenvolver esse tema de uma forma que estimula a participação de todos. E assim que deve ser daqui para frente, para que vocês também tragam aquelas indicações que o Zé Luiz passa por e-mail, né? Tem agora uma coisinha agora, né? Tem agora o caderninho agora. Quem não tem o caderninho, pega aqui com o Zé Luiz. Se alguém não tiver a programação... Porque a gente já tem as indicações desses livros, e é bom sempre trazer, que o objetivo é algum, quem puder. Que o objetivo é estimular a leitura direta do livro, comentário direto do livro, sem apostila. Apenas quiser, tá certo assim? A outra coisa, a Sérvia pediu falar sobre uma coisa do Congresso de Cuba, ela deu umas informações iniciais, é muito interessante.